O advogado de Trump foi no Braddock Show e tem um importante recado. Luca. Moraes bloqueou o X, multou empresas norte-americanas e censurou plataformas. Qual é o atual status do processo movido pelo senhor contra ele lá na Flórida? Quais são as penalidades que a lei americana prevê e, se condenado, quais seriam as consequências práticas para o ministro brasileiro? Bom, o processo continua em pé. O último que está acontecendo faz vários meses que o Alexandre de Moraes está esquivando, se escondendo para não ser notificado, né? Aquele homem que notifica por redes sociais, que notifica por e-mail, leva desde fevereiro desse ano se escondendo e tentando fazer qualquer desculpa imaginável para evitar ser citado para aparecer no Fórum Federal da Flórida. Ele tem feito isso de diversas formas. Vocês se lembram que quando começou o processo lá em fevereiro, o Alexandre Moraes, o Jorge Messias, que agora, ironicamente, é uma piada de mau gosto, é candidato para uma vaga no mesmo STF, saíram falar que o Alexandre Moraes ia se defender, que ia brigar contra o processo, que ia aparecer no Fórum Americano. A AGU gastou, sei lá, 4 milhões de dólares, uma coisa assim, para contratar um escritório para aparecer no processo na Flórida, defender a instituição do STF, defender o Alexandre Moraes. E até o dia de hoje ninguém apareceu. Tá? Então, o que a gente fez? A gente tentou citar ou notificar por todos os meios possíveis. A gente encaminhou carta rogatória em agosto para o Brasil. Isso foi encaminhado como é protocolar normalmente para o STJ. E uma coisa que deveria demorar um par de semanas levar vários meses. O que aconteceu no STJ? Bom, primeira coisa, como todo ator transparente e democrático, ordenaram sigilo de justiça. Ok? Processo nos Estados Unidos é a Trump Media e a Rumble que está processando, para ser claros. E a Rumble e a Trump Media não pediram nenhum sigilo de justiça. O processo nos Estados Unidos é totalmente transparente e aberto, não tem segredo de justiça. Mas quando isso chegou na CTJ, pediram segredo de justiça como se fosse uma questão de segurança nacional. Aí pediram comparecer da PGR, né, e da AGU, as quais compareceram que era coisa que não acontece jamais, né, uma anomalia total. Mas sim, que pode esperar de uma pessoa como Moraes, além de jogar sujo? Então, os dois compareceram que não deveria notificar a STJ, não deveria notificar Alexandre Moraes em violação do tratado internacional, mais um tratado internacional que o Brasil está assinado, que é a Convenção da Haia. E a STJ achou melhor não tomar uma decisão, enterrou o processo, baixo o sigilo de justiça, e aí que está, faz meses, né, parado. Obviamente, tudo isso é documentado e, eventualmente, vamos ter a possibilidade de tomar umas medidas em Nova York de solicitar a juíza para notificar ele de algum outro, com alguma outra metodologia, quem sabe, talvez por e-mail, assim como ele tentou notificar a Rumble, para justificar tirar a Rumble do ar no Brasil. Muito bem. Dácio Bracarense, sua pergunta para o doutor Martim De Luca. Primeiro, eu quero saudar o Dr. Martim De Luca, dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, te parabenizar por tudo que o senhor tem feito e dizer também que eu estou um pouco constrangido, porque aparentemente o senhor conhece melhor o indicado para o nosso STF do que muitos brasileiros, né? Agora, essa informação que o senhor trouxe sobre a contratação de um escritório nos Estados Unidos, ela é muito séria, porque a gente está tratando de dinheiro público. Se 4 milhões de dólares foram gastos com um escritório que sequer comparece nas audiências, nós temos um dinheiro público que está sendo aplicado em nada, ou numa estratégia de fugir da justiça. E a justiça americana é conhecida justamente por conta da sua eficiência. A pergunta é se é uma estratégia, segundo, se essa estratégia garante a impunidade nos Estados Unidos, é uma brecha que existe na lei americana, e terceiro,
Caso ele não apareça, ele é julgado à revelia, e qual seria o resultado desse julgamento? Não sei se é uma estratégia ou não posso falar, mas aparenta ser uma estratégia, né? A estratégia de mentir, a estratégia de enganar, a estratégia de ocultar. Então, é consistente com o padrão de comportamento em todas as outras ações que vemos do ministro e do Jorge Messias. Em termos de se ele pode ser achado em rebeldia, pode. E como é um processo civil, pode proceder sem a presença física dele no fórum, o qual permitiria proceder a obter uma sentença pelos danos que ele causou, e depois a gente procederá a executar essa sentença em qualquer lugar do mundo. Obviamente, hoje o Alexandre Moraes, ele e família, são sancionados pelos Estados Unidos, porém, eles devem ter a maioria do patrimônio bloqueado, que está fora do Brasil, em jurisdições mais integradas com a economia global. Geralmente, pessoas sancionadas tendem a mobilizar ativos, patrimônio, para jurisdições que não respeitam as sanções dos Estados Unidos, ou se recusam a respeitar, né? Que tem a China, enfim, jurisdições desse estilo. A outra coisa que também pode acontecer para evitar a execução de uma sentença é obviamente, contratação de laranjas. Mas, enfim, aí eu estou especulando, só que é para vocês entenderem como prossegue um processo desses, uma vez que tem uma sentença por danos monetários sobre Alexandre de Moraes, pessoa física, e essa sentença é executada internacionalmente. E no Brasil, obviamente, é uma questão política. Então, se você tem um governo que concorda com Alexandre, ou que tem Alexandre como funcionário, esse governo nunca vai executar essa sentença. E se tem um governo que não concorda com Alexandre, então você rapidamente terá sua sentença executada no Brasil. Doutor, o André Marcília também faz uma pergunta para o Martim de Luca. Solta aí a pergunta. Bom, eu cumprimento, boa noite, Martim de Luca, parabenizo pelo seu trabalho não apenas jurídico, mas também de fazer essa espécie de intermediação entre Brasil e Estados Unidos e nos dar um norte mais direto com suas postagens a respeito de como pensam os norte-americanos, o governo Trump, a respeito dos arbítrios que temos vivido aqui nas mãos do Judiciário, especialmente do STF, sobretudo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A minha pergunta, eu vou fazer duas perguntas. Uma delas é como se o governo Trump está ciente do ramagem, da questão do ramagem, da presença do ramagem que está no mesmo núcleo de condenados que o presidente Bolsonaro, e se a presença do ramagem nos Estados Unidos é algo que já está no radar do governo Trump, e se a ele será, se pedido, concedido asilo político, que é uma maneira de fazer com que ele permaneça com segurança dentro dos Estados Unidos. E a segunda pergunta é a respeito da Magnitsky. A gente teve há algumas semanas uma palestra do ministro Moraes no Ministério Público, patrocinada por marcas como a Coca-Cola, que é uma marca norte-americana. E parece então que não há receio dessas marcas de terem sanções secundárias pela Magnitsky. E a grande pergunta que muitos de nós faz, eu inclusive cheguei a publicar um artigo sobre isso, a Magnitsky não pegou no Brasil? A Magnitsky tem teto, tem limite para aqui dentro do país? Ou ainda nós veremos as sanções, sobretudo essas secundárias sanções da Magnitsky? Muito bem, doutor Martim de Luca responde. Em relação ao ramagem, eu pessoalmente não estava familiarizado com o assunto dele. Eu não tinha conhecimento que ele estava nos Estados Unidos até hoje, quando foi divulgado nas notícias que o Alexandre de Moraes
estava tentando tirar o mandato de mais um dignatário público eleito, e que esse dignatário público, esse deputado, se achava nos Estados Unidos. Eu não tinha conhecimento, eu não sei se o governo dos Estados Unidos tem conhecimento, mas eu com certeza não tinha. Mas agora, claramente, todos temos conhecimento. Em relação se ele receberá asilo político, não estou familiarizado com as circunstâncias dele, não conheço o caso dele em detalhes. Mas o que eu posso te falar é que hoje em dia, qualquer pessoa que é vítima da perseguição do Alexandre de Moraes, dependendo dos fatos, circunstâncias de cada um, mas em geral, tenderia a, obviamente, encaixar no critério de asilo, né? Porque é uma perseguição despiadada, sem nenhuma base na lei, a menos que seja a lei da canetada. E, na minha opinião pessoal, encaixa nos critérios do asilo político. Então, sem conhecer o caso dele especificamente, eu imaginaria que, assim, é como as pessoas que acabaram escapando do regime de Castro em Cuba, o de Chávez, o Maduro, são todas pessoas que normalmente recebem o asilo político porque a situação do país é tão conhecida e reconhecida internacionalmente que não tem outra alternativa. Obviamente, o Brasil, com um número crescente de exiliados políticos, cada vez essa situação é mais clara, né? É mais óbvia, e um excelente jeito de você se avaliar a veracidade do que eu estou falando e que se manifesta é pedidos de extradição, né? Já tivemos Estados Unidos diversos, teve Itália, Espanha, recusando os pedidos de extradição do Alexandre de Moraes, que são basicamente crimes políticos, né? Crimes de opinião. Até na administração do Biden, foi recusado o pedido de extradição do Alan dos Santos, por mais crimes de opinião. Então, especialmente nos Estados Unidos, isso é um valor raiz da sociedade americana, não importa partido político, se é republicano, se é democrata, pessoas não são extraditadas dos Estados Unidos por crime de opinião. Todos estamos unidos em isso, e eu não acho que vai ter muitas opiniões contra isso. O caso do Alan dos Santos é um perfeito exemplo, né? Então, não sei se isso responde à sua inquietude sobre Ramagem. E a segunda pergunta é, você tinha, se puder repetir, por favor, que não queria esquecer. Ele perguntou sobre a questão da lei Magnitsky. Se a lei Magnitsky está sendo desrespeitada no Brasil. Certo, certo. Olha, a melhor coisa para fazer, em vez de reclamar nas redes sociais, assim, reclamar nas redes sociais é sempre ótimo, não estou falando deixem de fazer isso, mas a melhor coisa para fazer quando vocês são testemunhas de uma situação dessas é simplesmente escreve para a empresa, tá? Todas as empresas multinacionais, todas as empresas listadas na Bolsa de Nova York, todas as empresas do calibre da Coca-Cola têm compliance, tem toda uma área de compliance. Ele tá falando importante porque nos últimos dias eu falei assim, gente, isso daí aconteceu porque a Coca-Cola é grande demais, né? Que a Coca-Cola falou, vou comprar briga com o Moraes, velho, do nada. Não, ela é tão gigante, tão colossal a Coca-Cola, tá todos os países do mundo, que não tem como micromanejar tudo que aconteceu, velho. Então, assim, é o que ele tá falando, nossa responsabilidade de chegar, isso aqui, ó. Compliance, a área de compliance não é só anticorrupção, é anti-sanções, né? Cumprimento com sanções econômicas, etc. Não então, se você está indo num evento, você vê uma pessoa sancionada palestrando e se beneficiando do patrocínio, simplesmente liga para a hotline ou encaminha um e-mail para o canal de denúncias da empresa, tá? E informa a área de compliance do que está acontecendo. Geralmente, assim, as multas são tão grandes e a responsabilidade civil é estrita, tipo, nem requer de culpa nem conhecimento da empresa. Só se indiretamente beneficia uma pessoa sancionada, a empresa pode ser responsabilizada. Então, essas empresas, por medo, né, obviamente, por preocupação, inquietude, que aquele denunciante também vai denunciar ao FAC ou vai denunciar ao Departamento de Estado,
normalmente a área de compliance toma as medidas corretivas imediatamente. Então, um dos jeitos mais efetivos de lidar com esse assunto é simplesmente entrar em contato com as empresas, informar sobre o que aconteceu e, pelo que eu tenho observado na minha experiência, as empresas, assim, de bem, empresas normais, tendem a reagir bem rápido. Não quero especular sobre o caso da Coca-Cola, porque eu não sei, mas pensem que estamos falando de empresas com centos de milhares de funcionários, operando em mais de 100 países, e pode ser que alguma coisa, né, aconteça sem conhecimento da matriz. Ou executivos da Coca-Cola que nem perceberam que Alexandre Moraes está lá, ou organizadores de evento que esconderam para o pessoal da Coca-Cola que uma pessoa sancionada está palestrando ou recebendo, não sei se foi o caso ou não, derivando algum benefício do evento. Mas, geralmente, se a empresa, né, a nível matriz, tem conhecimento, cortam isso imediatamente. Muito bem. Fabiana Barroso, sua pergunta para o doutor Martim De Luca. Vou aproveitar e vou fazer duas perguntas diferentes também. Uma delas é em relação à embaixada aqui dos Estados Unidos no Brasil, que o ministro Alexandre de Moraes, naquela fatídica sentença que converteu a prisão domiciliar em prisão preventiva, citou, né, a embaixada dos Estados Unidos, ele fala de organização criminosa e coloca lá que eram 13 quilômetros, o que nos leva a crer que na cabeça dele ele acha, além de não ter cabelo, ele acha também, né, que os brasileiros ou os americanos estávamos bolando um plano para retirar o presidente Bolsonaro daqui do Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto é, você fez uma declaração muito justa e lúcida em relação à reação dos brasileiros, que tem que haver, e aí a gente tem duas reações, uma na Câmara tentando pautar a anistia e outra no Senado também tentando revogar a lei, né, que dá ensejo para essas condenações absurdas. Esse é um bom começo ou ainda a gente precisa de mais? Bom, em relação ao comentário do Alexandre sobre a distância da embaixada, achei engraçado, porque o cara, ele é tão inefetivo para atingir credibilidade que até quando está fácil para ele pisa na bola. Então, se você tem uma pessoa que por um surto emocional ou o que for, acaba manipulando a tornozeleira, é tudo o que você precisa. Para que pisar na bola e falar da distância da embaixada americana da casa de Bolsonaro? Porque a distância geográfica de 13 quilômetros, se eu não me engano, é a mesma, faz 3 anos, né? Nos últimos 3 anos, a embaixada americana não mudou, a casa de Bolsonaro não mudou, os 13 quilômetros sempre estiveram aí. Eu não sei quanto é a quilometragem entre a embaixada argentina, a embaixada paraguaia, a embaixada de Israel, a embaixada da Hungria, a embaixada de qualquer outro país que, na cabeça do Alexandre, poderia estar conspirando, né? Então, assim, para que pisar na bola? Mas isso faz parte da natureza dele. Em relação ao seu outro ponto, olha, eu acho que a reação do público brasileiro é necessária, é um pré-requisito. O que eu acho que é super importante nesse caso é o seguinte: anistia é crítica. Impeachment do Alexandre é uma coisa que pode ser feita. E o mais interessante aqui é que tem os votos, né? Tem poder suficiente no Congresso como para votar. Estão se recusando a pautar. Olha o baixo que eles têm chegado, que nem sequer tem os votos para bloquear o impeachment do Alexandre, não tem os votos para bloquear uma lei de anistia. Então, estão se... como falar? Eles estão se concentrando, né? Basicamente em uma situação que requer que a Alcolumbre 2% fique bloqueando, segurando aí uma represa. Eventualmente, isso vai mudar. Eu não tenho dúvida. Doutor Martim de Luca, para a gente fechar, então, a questão do processo contra Alexandre de Moraes. Quais são os próximos passos e quais os prazos
qual é o limite para esse processo se resolver? Se ele acabar não sendo intimado, como se está aguardando, qual é o prazo para acontecer um julgamento, por exemplo, à revelia do réu? Olha, eu acho que o próximo passo vai ser que a Corte Federal determine se as ações das autoridades brasileiras estão deliberadamente frustrando ou não a notificação para Alexandre. Se estão frustrando isso de má fé, a juíza na Flórida poderia chegar à conclusão que Alexandre pode ser notificado por outros meios. Se isso acontecer, aí o processo poderia avançar. Em termos de um julgamento, eu não esperaria isso acontecer até pelo menos vários meses, né, em algum momento do 2026. Mas em termos da rebeldia, isso é uma questão que a gente poderia ter novidades em breve, muito breve. Brasil é um país que já tem superado inflação, mega escândalos de corrupção, hiperinflação com Cruzeiro, Plano Real, e agora, infelizmente, tem que superar essa tirania, mas o povo brasileiro é um povo resiliente, né? E eu não tenho dúvida que isso aqui eventualmente vai ser superado, mas requer, sem dúvida, que esse esforço seja liderado pelos brasileiros. Isso não pode esperar que uma força estrangeira lidere o esforço para resgatar o Brasil. Porque existe aqui, doutor, um questionamento que o que acontece no Brasil não é um grupo de poder nacional. A nossa doença não é nacional. A nossa doença é internacional. Essa doença internacional tem facções criminosas da América Latina, tem o poder que vem da Ásia e teve também uma contribuição do último governo americano. E aí, para poder encaixar a pergunta, que é o último comentário seu, a gente precisa dessa ajuda internacional porque o remédio caseiro não vai solucionar esse problema. E mais, a gente já viu ao longo da história o Estado americano proteger empresas americanas. Isso aconteceu em Cuba, quando empresas americanas foram expropriadas, e o que aconteceu aqui, por exemplo, com o X, foi uma expropriação quando tomaram dinheiro, por exemplo, da SpaceX. Então eu queria saber, assim, se está acontecendo isso, a diplomacia americana pode defender o interesse dessas empresas e, eventualmente, chamar outros participantes do mundo livre para poder ajudar o Brasil nessa missão de se libertar e se tornar um país democrático novamente? Como eu falei, a ajuda internacional sempre pode ter. Obviamente, sobre o que você está fazendo referência, que é uma coisa muito séria, sobre o que a prévia administração aparentemente fez no Brasil, isso é bem entendido nos Estados Unidos. Eu vi vários reclamos de pessoas, tem uma dívida, deveria fazer agora ajuda porque pisaram na bola na administração de Biden. Isso é bem entendido. Mas vamos nos lembrar que assim que o presidente Trump começou a gestão junto a Marco Rubio, a primeira coisa que eles fizeram foi anular, desmantelar a USAID. Então, obviamente, se entende o que aconteceu e certas medidas já foram tomadas. Agora, eventualmente, temos que virar a página. Ok, isso já aconteceu. Agora, hoje, quem tem que liderar são os brasileiros. Ok? A ajuda internacional sempre pode ter. E pensem o seguinte, a analogia mais interessante foi uma que eu acho mais apropriada, que são aquelas cidades na Europa do Leste, que ao final dos anos 80, depois de 40 anos, 30 e pouco anos de governos comunistas, com uma total opressão, pior ainda que o Alexandre de Moraes, se consegue imaginar. De um dia para o outro, colapsaram todos esses regimes. E colapsaram por quê? Porque as pessoas resolveram um dia parar de viver nessa mentira e parar de normalizar o que não é normal, ok?
Então, assim, quando as pessoas que viviam morrendo de medo, porque a repressão era muito pior do que hoje no Brasil, na Europa do Leste comunista, muito pior. E quando as pessoas conseguiram superar seu medo e começar a atuar de forma coletiva e essencialmente rejeitar viver desse jeito, primeiro que não precisaram de violência, segundo que os regimes que estavam acostumados ao controle absoluto não souberam nem como reagir, e terceiro que a comunidade internacional, e com certeza os Estados Unidos, esteve bem detrás deles e apoiou totalmente, mas essa força é suplementar quando o povo lidera. Não pode ser a força estrangeira que lidera e o povo acompanha. É o reverso. Você precisa assistir o melhor. E a aula desse advogado do Trump, em Martin DeLuca. Tá lá o Braddock Show na descrição para vocês fortalecerem o like, nosso topic mais, compartilha direito, tamo juntos, é nosso, até a próxima, tchau.